Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Eu queria compartilhar algo com vocês hoje. A gente acaba estudando, né, e não tem uma mente compartimentada. Tô passando roupa aqui, vou aproveitar. E eu tô lendo o livro eu esqueci o nome da autora, eu tô até seguindo ela, uma professora da falácia socioconstrutivista. E é um show de horrores, né? A gente entende que não foi por acaso. A questão do letramento está tão associado à questão da experiência social das crianças, né? E de fato as crianças não estão aprendendo a ler e a escrever e a compreender o que leem, né? Então isso aí é arroz com feijão pra gente, a gente já sabe disso. E a professora disse que isso acontece também e que hoje em dia as escolas elas são obrigadas a receberem crianças com necessidades especiais. Por exemplo, uma criança que ela é cega, ela pode ser matriculada numa escola que não é para cegos, né? E casou com o livro da Anne Sullivan que a gente está lendo. Por quê? Porque ela foi para uma instituição em Boston chamada Perkins e lá ela não sabia ler e escrever, ela tinha 14 anos, ela foi para a turma do primeiro ano, né, da primeira série, para aprender a ler. Ela não gostava de braille, ela gostava como se fosse uma letra que ela tinha em relevo. Deveria ser impressa ao contrário, sabe? A letra ficava em relevo e ela passava o dedo e lia. E a conclusão então é dito que pode se aprender de qualquer forma. É interessante que eu fui ler esse livro contando a história de Anne Sullivan e enquanto ela não aprendeu a ler de uma forma, com um método que supria a deficiência dela, ela não conseguia ler. Ela suplicava para as pessoas lerem para ela, de tanto que ela amava, sabe? Então, é aquela falácia mesmo de que não existe método. Agora, trazendo para. Principalmente, eu vou focar agora nos meus livros de sintaxe, tá? Existe um método. Existe um método que funciona. Eu fiz um post essa semana falando da neblina. Quando eu comecei a estudar, eu não conhecia o método, era difícil. Então, quando a gente vê essa questão socioconstrutivista dizendo que não precisa de método, é uma mentira, é uma falácia. Tudo tem método. Para ensinar um cego a ler, tem método. Para ensinar um surdo mudo a ler, tem um método. Eu compartilhei com vocês ontem sobre a Laura Brigman. A Laura era cega, surda e muda. E o Dr. Howe, que foi quem fundou Perkins, ensinou-a. No livro é emocionante, porque ele começou a escrever as letras na palma da mão dela. As formas das letras ele escrevia na palma da mão dela. Até o dia que ela conseguiu fazer a conexão, ele escreveu key, chave, na mão dela. E ela pegou a chave, na outra mão ele colocou a chave. Então ali ela entendeu que aquele item que abria a porta era uma chave que se escrevia daquela forma. Quando eu comecei a estudar a língua portuguesa com minhas filhas, que eu não sabia, né? Porque eu não tinha o método. Quando eu comecei a estudar também o latim com as meninas, a gente foi na cara e na coragem, né? Estudando o que era um adjunto de nominal, os casos do latim, a gente primeiro estudou no português. Então, o que era um adjunto de nominal, um adjunto adverbial, o que era um sujeito, um vocativo, o que era um objeto direto, tá? Eu passei por todo esse caminho. Demorei 3 meses só para passar isso no português. Agora, quando a gente tem método, é muito mais rápido. E quando eu comecei a estudar português com as meninas, eu me sentia dentro de uma neblina. Porque eu estudava com um livro antigo que não tinha resposta, né? Então, por quê? Porque não me foi ensinado a forma de raciocinar. Fica muito mais difícil, porque você vai que meio que tateando no escuro, né? É como se você estivesse cego.
E aí, por uma direção de Deus mesmo, eu não falo isso para me vangloriar, porque eu escrevi também essa semana que eu sou apenas um instrumento, mas eu sempre pedi a direção de Deus e eu comecei a entender o método, tá? Tá. A questão da diagramação, análise nós já aprendemos, eu já tinha feito um curso, aprendido a fazer do latim. Então, e eu comecei a perceber, falei, puxa vida, mas os americanos tiram proveito disso, é muito mais difícil para eles, tá? Por exemplo, quando a gente fala em inglês, I told him, eu disse a ele, né? O him, para eles não têm essa preposição a ele, esse A craseado, esse A, que quer dizer para ele, né? No inglês não tem. É muito mais difícil para eles, né? E existe esse caso, existe essa situação no latim. E eu pensava assim, puxa vida, quer dizer, os americanos bolaram toda essa questão da diagramação em cima dessa análise do latim que eles faziam, que para eles é muito mais difícil do que para nós, afinal de contas a nossa língua é românica. Eu pensei, não, mas tem jeito de fazer no português. E comecei a fazer um estudo muito sério sobre análise e diagramação da língua portuguesa. Então não é uma adaptação do inglês, é um estudo do português dentro da diagramação, porque existem divergências, existem diferenças com a língua inglesa, né? E eu bebo muito da fonte do latim, sabe? Então, a conclusão é, né? Como eu vi lá, essa professora falando lá das falácias do socioconstrutivismo, quando eu li o livro, quando eu tô lendo The Touch of Magic, contando a história da Anne Sullivan, uma pessoa que era cega, surda e muda, aprendeu a se comunicar, era uma pessoa que estava presa na escuridão do silêncio, aprendeu a se comunicar porque tem método. Da mesma forma, tem método para se aprender análise sintática. Não é chute, não é na neblina, será que é isso, será que não é isso? E é simples. Eu tenho os meus alunos, né? As crianças que usaram o 2, o 3, estão aguardando o 4. Os relatos sempre são os mesmos. Estão aprendendo, estão compreendendo. As mães que estudam junto estão aprendendo, estão compreendendo. Porque tem método. Não é neblina. Você não anda tateando, você vai galgando. Então, o 2 tem o valor dele, ele começa a análise. Os elementos principais de uma sentença, o que é uma sentença, né? As crianças já vêm com a bagagem da morfologia bem firmadinha na cabeça delas. Vou dar um outro exemplo, até que lembrei dessa semana de alguém uma vez mandou essa dúvida para mim. Era assim, o texto bíblico, né? Então a gente tem lá, por exemplo, o samaritano amava Jesus. Exemplo, tá? Então, o samaritano. Aí a pessoa me perguntou, meu filho ficou com dúvida se esse samaritano é um adjetivo gentílico ou se ele é um substantivo. Isoladamente, essencialmente, ele é um adjetivo gentílico, porém, dentro da sentença, ele é um substantivo. Ele é o sujeito. Por quê? Aí o meu aluno sabe isso. Um sujeito só pode ser um substantivo ou um pronome. Ele sabe isso de bate-pronto, tá? Mas por quê? Porque tem método. Quais são os modificadores de uma sentença? A criança, o aluno, sabe identificar os modificadores de uma sentença. De bate-pronto. Por quê? Porque ela começa lá do 2. Aí a gente vem galgando. É um currículo que você vai subir numa escada, é cumulativo. Eu sou chata pra caramba. Eu não dou um assunto e largo. Quem usa o livro 1 sabe disso. A gente vem galgando. Se a mãe não quiser, a mãe vai fazer a aula de conjunção. Se a mãe quiser só estudar conjunção, ela pode. Mas ela vai ter exercício de substantivo, adjetivo, advérbio, pronome. Por quê? Porque eu sou chata, tá? E porque eu entendo que as sinapses só são realizadas, elas só acontecem no cérebro quando você vê, revê, 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 revê. Análise, analisa, analisa.
Analisa, aí diagrama, diagrama. Não é porque agora no 4 nós vamos ter diagramação. A gente não faz. A criança faz a análise e depois diagrama. Da mesma sentença. Não é porque agora a gente só vai fazer diagrama que não faz análise. Não, senhor. Faz análise e diagramação. E assim queremos até o livro 7, se eu não estender mais. Tá? A gente vai chegar em oração subordinada, sem dúvida. Eu sei que eu vou ter um trabalho do caramba para fazer isso, mas a gente vai fazer. Sem dúvida, sem neblina. Entendendo e compreendendo de forma clara. Então eu sei o que eu tô falando. Porque eu vejo no resultado da vida das minhas filhas e dos meus alunos que já estão usando sem problema nenhum. Então, eu queria passar hoje só para falar isso, tá? Tudo nessa vida tem método. Você vai construir uma casa, tem método. Você não pode começar pelo telhado. Quando eu comecei com o livro 2 com a análise, eu entendi, eu não posso ir direto para a diagramação. Por quê? Porque eu já tinha feito muita análise de latim, muita análise de português, muita, não foi pouco não, gente. Foram muitas questões, muitas. E eu falei, bom, vamos começar com análise. Vamos ensinar as crianças a analisarem. Quando tiver bem fundamentado, um ano, se a gente for ver o 2 ou 3, um ano só analisando, agora nós vamos começar a diagramar. E aí nós temos mais 2 anos iniciais, eu não sei se vai parar aí, mais 2 anos para analisar e diagramar. Analisar. Então, se você é novo por aqui, não conhece o material, tem a amostra do livro 2, do livro 3, do livro 1. Vai ter do 4 também, eu vou colocar uma amostra pequena, porque eu não vou entregar o ouro mais aqui não. No meu site tem o botão na bio, entra lá, olha, assista a aula, tá? E o 4 tá para sair. Eu acredito que hoje já coloque para registrar. Eu tinha dito que talvez o lançamento fosse essa semana, é mais provável que seja segunda-feira, mas eu vou avisando por aqui. E se você sabe, você conhece alguém, eu vou fazer uma promoção de combo dos 4, um preço melhor. Se você sabe que alguém está desesperado, fale do meu material, compartilhe, entendeu? Pro bem dessa pessoa, para ela parar de sofrer, para sair da neblina, para aprender a linguagem. Aprendeu a linguagem, aprende qualquer coisa, matemática, biologia, qualquer coisa.